Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Galera, aqui quem fala é Franz, e estamos mais uma quarta-feira. Vamos pedir a Deus, aos divinos tronos, a Lei Maior, a Justiça Divina, nos amparar no programa de hoje, nos dando a proteção e nos fazendo instrumento da vontade de Deus. E caso tenha espíritos não preparados para o que vamos realizar hoje, que eles sejam envolvidos, curados, regenerados e encaminhados para seus lugares de merecimento. Amém. Bom, gente, hoje, primeiro, desculpa aí a demora, a gente teve um problema técnico aqui, né? Essas coisas de informática, de internet, acontece isso mesmo. Mas hoje a gente vem com um programa bem legal, falar um pouco do mistério de Exu Mirim. Então, tá bom, você cultua Exu Mirim aí na sua casa. Existem várias formas de visualização. Algumas escolas falam que Exu Mirim é o Exu pequeno. Já ouvi vertentes que falam que Exu Mirim é o Herê da esquerda, né? E hoje a gente veio falar um pouco desse mistério para que, sob o nosso ponto de vista, o nosso ponto de consciência, possamos ter um pouco mais amplitude quando cultuamos esses amados orixás. Eu gosto de chamar orixá Exu Mirim. Então, antes de começar a falar deles, eu vou pedir licença ao orixá Exu Mirim, ao meu Exu Mirim amparador, para que eu possa falar sobre eles e que eu seja instrumento da vontade de Deus, da vontade de vocês, para passar o mais claro possível esse mistério, que é um mistério fabuloso do meu ponto de vista, porque ele abrange o trono das intenções, ele abrange o nada, né? Então, primeiro vamos lá. Primeiro, com relação ao arquétipo. Muitos umbandistas cultuam até hoje Exu Mirim como o Exu pequeno. Então, os nomes mistérios dos Exu Mirins, os nomes que eles carregam, são os nomes dados aos Exus já sabidos pelos médiuns, que quando essa entidade se manifestou pela primeira vez, ela manifestou e deu o nome no diminutivo de um Exu. Por quê? Porque pouco se sabia dessa entidade e o seu campo de atuação. Faziam e fazem até hoje comparações com os herês. Então, vamos primeiro pelo lado da comparação. Assim como os herês, os Exu Mirins, no meu ponto de vista, são encantados. Ou seja, nesse ponto de vista, eu entendo que eles nunca encarnaram, que eles não tiveram uma vivência humana. Eu já fui em casas, eu já fui em templos, eu já fui em lugares em que as pessoas costumavam a cultuar o Exu Mirim, como uma criança que encarnou, né, e teve poucas condições quanto
encarnado e desencarnou na rua, desencarnou com algum tipo de vício, desencarnou com algum tipo de distorção e ele caiu no polo negativo da coisa, né? Ele não viraria um herê, né? Porque ele teoricamente perdeu a pureza ali e ele viraria um Exu Mirim. Na verdade, gente, como todas as entidades da Umbanda, todos esses espíritos de luz que nos acompanham, o Exu Mirim é também uma entidade de luz, portanto ele não tem vício. Não faz sentido, quanto umbandista, para mim, chamar uma entidade que teve uma passagem, por exemplo, que teve uma passagem desequilibrada e que ainda não restaurou o seu grau de consciência de guia. Não faz sentido eu falar, olha, o meu guia, ele era viciado, então o meu Exu Mirim era viciado numa droga, e ele desencarnou e hoje ele é o meu guia. Não faz sentido. Certo? Então, o que nós vamos tentar desmistificar um pouco aqui para vocês nesse programa? Um pouco da nossa visão com relação ao Exu Mirim. Onde que, se o Exu, a gente falou em alguns programas atrás, se Exu trabalha no polo do vazio, ou seja, ele cria um campo esvaziador, vazio, para que preencha-se de coisas boas. Exu Mirim, ele trabalha no campo do nada. Mas como assim, Franz, no campo do nada? Como assim Exu Mirim trabalha do nada? O exemplo que eu dou é quando você tem, por exemplo, aquele insight e você vira e fala assim, nossa, eu pensei isso e veio do nada. Está aí um exemplo de campo de atuação de Exu Mirim. Exu Mirim, ele trabalha na ideia. Ele trabalha antes da ação. Então, como que ele atua na vida das pessoas? Ele trabalha trazendo, junto com os outros orixás, então ele trabalha nas capacidades das virtudes, então o Exu Mirim da lei, o Exu Mirim da justiça, o Exu Mirim da geração, o Exu Mirim da evolução, o Exu Mirim da fé, do conhecimento, certo? Então ele trabalha, assim como todas as linhas de Umbanda, ele trabalha sobre o mistério, certo? Só que ele trabalha do nada desse mistério, criando a ideia de fazer, a vontade de executar. Então, veja, ele costuma estar muito presente na nossa história, mostrando os grandes pensadores. Aquelas pessoas que, em determinado momento da vida, pensaram diferente do resto, foram até chamados de loucos, né? Que é um dos mistérios de Exu Mirim, depois eu vou explicar, e que acabaram descobrindo alguma coisa. Então, as grandes descobertas, as grandes percepções, as pessoas que ousaram pensar diferente, ousaram olhar diferente, ali está o mistério do nada. Ali está o mistério do conhecimento. Ali está Exu Mirim atuando na sua vida. Ah, mas eu utilizo o meu Exu Mirim e é dado como uma linha de trabalho da esquerda. Ou seja,
da polaridade negativa, esgotadora. Sim? Ele joga pro nada tudo aquilo que foi curado, está sendo curado, e não faz mais ressonância em nosso espírito, em nossa caminhada. Quando ele está purificando, quando ele está no seu polo negativo, mas no seu polo positivo, no seu polo abençoador, ele trabalha nas grandes ideias. Aquelas ideias que as pessoas viram e falam, poxa, imagina que isso vai dar certo. Imagina, da onde você tirou isso? Então ele envolve as virtudes no seu campo. Então o Exu Mirim do nada da fé, ele vai te dar combustível para alimentar aquela ideia. O Mirim do nada do conhecimento vai te dar combustível para buscar ferramentas para que aquela ideia funcione. O Exu Mirim da ordem vai fazer com que você organize aquela ideia. O Exu Mirim da geração vai fazer com que você gere aquela ideia. Faça bem o fato da gestação mesmo, né? De ir criando aos poucos, testando. O Exu Mirim da geração, ele faz isso. Ele aguça você a testar as coisas novas. O Exu Mirim da evolução, ele vai, à medida que essa ideia vai criando uma forma, ele vai dando os passos. Primeiro passo eu executei até aí. Segundo passo eu executei até aqui. O Exu Mirim da justiça vai te dar a consciência, o raciocínio. Então veja, ele trabalha no polo das grandes ideias, daquela ideia que surge do nada, por isso que ele é cultuado como o orixá do nada. Então, antes de existir o vazio, antes de existir o pleno, existiu o nada. Porque o nada foi preenchido pelo pleno. A ideia do nada foi preenchida com a ideia plena, a ideia executada. E este orixá faz com que nós tenhamos a capacidade de ter ideias para executar qualquer tipo de ação. Mas tem um porém. Quando Exu Mirim, ele trabalha de uma forma muito complexa e é um objeto de estudo muito fabuloso. Porque quando você tem uma ideia boa, vamos pôr assim, com a intenção, ele é o dono da intenção, de fazer o bem, ele lhe motiva, ele te sustenta e ampara essa ideia para que seja levado ao polo do orixá, seja Oxóssi, seja Ogum, seja Iemanjá, para que a partir do polo do pleno desse orixá, aquela ideia ganhe forma, aquela ideia vire ação, poder de realização. Porém, quando existe uma ideia negativa com a intenção
de causar mal para alguém, Exu Mirim também ampara essa ideia. Só que ele ampara de forma a te trazer a consciência através da exposição. Eu vou dar um exemplo para você. Quem de vocês conhece uma pessoa que é tido como mentiroso? Todo mundo conhece um grande mentiroso. Só que um dia esse mentiroso foi acreditado. Alguém acreditou na mentira do mentiroso. Quando o Exu Mirim começa a atuar em cima dessa pessoa, com o intuito de trazer de novo a confiabilidade nele, com o intuito de que ele pare essa ação negativa e prejudicial, esse mentiroso é desmascarado. E ele passa pela situação do ridículo. Então, a energia de Exu Mirim vira e fala assim: olha, eu vou mostrar que qual é a sua verdadeira intenção. Então o mentiroso é desmascarado e todos aqueles que ficam do lado já sabem que aquele é um mentiroso. Ou seja, é esgotada a credibilidade do mentiroso. Até que, com ações, com uma reforma íntima, Exu Mirim faça com que a pessoa volte a ter ideias boas, volte a credibilidade. Ah, mas você pode me perguntar, mas Franz, então quer dizer que Exu Mirim, por ser o nada, ele é o tudo? Ele pode estar no polo do tudo também? Pode, ele trabalha muito. Ele faz uma companhia íntima, vamos dizer assim, para os orixás. Porque quando você tem uma intenção boa, porque quando você tem uma ideia boa, ele leva para o orixá, e o orixá ampara, trazendo pleno, trazendo consciência, trazendo a execução, a materialização. Olha que legal! E aí a gente pode falar um pouco também do seu arquétipo físico. Então, eu vejo muitas imagens hoje na Umbanda, e eu veja bem, não estou condenando. Eu entendo que por uma questão de época, uma questão de folclore, né, das condições que a Umbanda se firmou, do conhecimento que antigamente se tinha, Exu Mirim foi, o arquétipo dele foi colocado como um pequeno diabinho, né? Todo vermelho, chifre, rabo. Mas recentemente eu tive eu tive a minha visão. Não estou falando que é 100% correta, mas é o jeito que eu vi. Então imagine você se depara com vamos para assim, ele tem o tamanho de um anão, o tamanho de um anão, de uma pessoa com essa genética. Só que o seu corpo é revestido do mistério que ele carrega. Por exemplo, se é o Exu Mirim do conhecimento, o corpo dele é revestido tudo com plantas, com galhos, com raízes.
Por quê? Porque quando aquele campo foi formado, ele estava lá do nada e ajudou na formação do campo vegetal. Aí você fala, poxa, e o Exu da Ordem? O Exu da Ordem, ele é todo cheio, o corpo dele, ele é como se fosse uma grande brisa, uma grande ventania. Ah, mas por que eles se portam como crianças, né? Por que num terreiro ele vira, ele usa o pirulito, ele usa o doce, só que ele usa a pinga, e ele usa o charuto também, ele usa o cigarro. A questão do doce, ela tem uma função agregadora. Então veja, por que o doce para o Herê, para o Exu Mirim, tem a função agregadora? Faça um teste, deixa um pedaço de chocolate no chão. O que vai acontecer? Vai vir um monte de formiga se concentrar naquele ponto, certo? Transporta isso positivamente para o trabalho que eles fazem. Quando ele ingere o doce, quando ele atua com as frutas, quando ele atua com o chocolate, ele faz com que se concentre as energias necessárias para que o nada consiga se formar, do nada consiga se formar o pleno. Ah, mas o meu Exu Mirim, ele utiliza charuto também, e usa pinga com mel. Por quê? Pela polaridade. O Herê, ele atua fazendo a comparação. O Herê, ele atua no polo negativo, ele atua, mas com um pouco menos de ênfase. Ou seja, ele traz a virtude, mas dentro do campo do orixá. O Herê, ele é pleno do orixá, ele é o manifestador natural, encantado do orixá. Só que da parte plena. O Exu Mirim é o manifestador natural do orixá na parte do nada. É como se o orixá ainda tivesse colhendo energias, captando as energias necessárias para nos ajudar. É o momento que o orixá está tendo, vamos pôr assim, é o momento que o orixá está tendo a ideia de manifestar a virtude de forma ativa, ou seja, direcionando para você. Então, quando eu pego e falo, olha, minha mãe é Manjá, eu peço para que você me dê o seu axé divino, gerando coisas boas na minha vida. Iemanjá é plena, Iemanjá é o orixá pleno e ele consegue atuar independente de qualquer coisa, consegue, mas a direção da intenção, quando ela cria um campo, quando ela cria um cano que liga direto a você, essa intenção é gerada por Exu Mirim. Veja, nós estamos falando aqui do orixá. Exu Mirim é orixá. Exu Mirim é orixá. Positivo. Vem como virtude divina do nada. Ou seja,
da intenção. Antes de eu executar alguma coisa, antes de eu ter a ação, eu tenho que pensar na ação. E antes de eu pensar na ação, eu tenho que ter a ideia da ação. Porque senão eu não executo. Então, esse campo é um campo muito pleno, muito importante para que se cultue Exu Mirim de uma forma consciente. Ah, mas eles... Por que eles tiveram... Você pode me perguntar. Por que o Exu Mirim teve o mesmo nome de Exu? Então você tem aí o Exu Tranca-Ruas, você teve aí o Tranquinho. Você tem o Exu Sete Cruzes, você tem os Sete Cruzinhas. Sempre no diminutivo. Porque foi desse polo, foi do polo do vazio, que o homem, em forma de energia, pôde entender que antes de existir o vazio, não existia nada. Então eles carregam o nome do Exu porque eles, de fato, trabalham muito unidos com os Exus, gerando nada para que o vazio seja colocado, para que se tenha a consciência do vazio. E eu peço que, ao cultuarem esses Exus, Exu Mirim, essa entidade, esse orixá, eu peço que tenham a curiosidade de ler a respeito disso. Desperta o interesse de saber respeitar a sua religião. Respeitar essa entidade. Ah, mas o Exu Mirim, você pode virar para mim e falar assim, mas o Exu Mirim, ele é um menino arteiro, ele se mostra como uma criança arteira. Se mostra pelo arquétipo, pela figura popular que o homem pôs. Mas Exu Mirim não é criança. Exu Mirim é um encantado. Ele se mostra mais movimentador. Ele se mostra. Por quê? Porque à medida que ele vai se aproximando do médium, que ele vai tendo, ele incorpora no médium, imagina um ser que está no trono do nada, nada existe para ele. E o médium traz todo esse tipo de elemento. Nós somos elemento puro. Nós temos os 7 elementos divinos em nós. Então, ele se elementariza de tal forma que faz com que ele utilize o inconsciente, aquilo que existe dentro de nós, que a gente, vamos por assim, que a gente ainda não pensou, mas é possível, e ele se manifesta através do íntimo, assim como Exu. Ou seja, se o médium tem um íntimo mais arisco, você vai ter um Exu e um Exu Mirim naturalmente mais arisco. Se o médium tem um íntimo mais calmo, naturalmente o Exu e o Exu Mirim vão se apresentar mais calmos. Por quê? Porque é no íntimo que se contém os elementos mais puros
e que essas entidades se utilizam quando incorporam. Ah, mas e o cigarro e a bebida? E a pinga com mel? São elementos que, se a gente olhar pelo olhar do encarnado, pela cultura popular, pela distorção, ou seja, você fala em pinga, você lembra do bêbado, do bar, das pessoas que exageram, das pessoas que utilizam esses elementos como uma fuga. Exu e Exumirim não utilizam os elementos como fuga, eles utilizam como trabalho. Só que não venha... o que eles fazem, tanto Exu e Exumirim? Eles, juntos, eles vêm. Eles vão... O médium, vamos supor, aquele médium que quer beber ou não consegue falar alguma coisa para alguém por falta de coragem, por falta de palavras. O que ele faz? Ele se utiliza da incorporação para se colocar um escudo nele, ou seja, não fui eu que falei, foi o guia. Para dar visibilidade para um ou outro desequilíbrio e põe a culpa no guia. Só que Exu e Exumirim, quando a gente está indo com a farinha, ele está voltando com o bolo pronto. Ele sabe da nossa intenção, principalmente o Senhor das intenções. Então ele vai, incorpora no médio e põe tudo para fora. A assistência, as pessoas que estão do lado olham e falam assim: nossa, mas que descontrole. Muitos dão risada, outros sentem vergonha. Por quê? É o íntimo do médium se elementarizando a partir do polo de domínio do Exumirim. E sendo mostrado na gira. Então, vamos fazer uma lista aqui. Exumirim, primeiro ponto. Exumirim está no polo do nada, das intenções. Ele é o Senhor das intenções. Ou seja, antes de haver uma concretização, uma ação, um pensamento, há uma intenção. A Exumirim aí, trazendo o seu mistério vivo e divino para que a intenção se vire ação. E ele ampara isso, levando no polo do orixá executor, levando no polo do guia que vai ajudar. Ele é assim como todos os orixás, ele tem a polaridade positiva, ou seja, a polaridade abençoadora, onde, no caso da ideia, ele pega aquela ideia, abençoa aquela ideia boa e leva no polo do orixá executor, para que aquele orixá transforme aquilo em plenitude, em consciência, em ação, para que aquilo funcione. Na polaridade negativa, ele pega aquela ideia negativa
e faz com que a pessoa mostre para aqueles que vêm, fazendo então, olha o trabalho dos espelhos aí, um reflexo para que ali se identifique uma ideia negativa. Ele está presente no polo das descobertas. O verbo descobridor, desvendador, é um verbo utilizado por Exu Mirim. É um campo onde ele tem força. Então, todos aqueles grandes pensadores, pessoas, filósofos, cientistas que ousaram pensar diferente, Exu Mirim esteve ali amparando aquela ideia. E por mais que em alguma época eles foram chamados de loucos, Exu Mirim foi, levou o polo de Orixá e hoje eles são consagrados. Newton, Einstein, entre outros. Então Exu Mirim ampara gênio? Não. Ele ampara a boa ideia. Ele ampara a criatividade. Ele ampara principalmente a boa intenção. Muitos dizem, né? De boa intenção o inferno está cheio. Exu Mirim diz assim: há controvérsias. Talvez essa boa intenção que o dito popular fale é o que a pessoa que teve a intenção quis expressar. Mas de fato não era aquilo. Exu Mirim ainda diz para você, diz para nós, de boa intenção o céu está cheio. Porque toda boa intenção ela vai para frente. Mas como que eu trabalho com Exu Mirim? Tá bom, eu falei do mistério, eu falei do polo. Como que eu trabalho com Exu Mirim de fato? Exu Mirim, ele trabalha num campo das descobertas, ou seja, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo, imagina que você está num caminho e chega a certo momento que você não consegue mais caminhar. Porque você sente que parou a inspiração, você sente que as coisas, você não está tendo clareza. Faça o seguinte, não precisa muito, pegue uma pemba branca mesmo, vá no tempo, ou seja, se você mora no apartamento, acenda numa sacada. Se você mora em casa, acenda na parte de fora. A parte de fora que eu digo é o seguinte, numa área que você tenha fora. Pegue a pemba, faça uma cruz simples, pegue uma vela verde-limão. Verde-limão já é uma vela muito conhecida, principalmente pela cultura wicca, que é quando a pessoa quer desvendar alguma coisa, a pessoa quer descobrir alguma coisa, é utilizada a vela verde-limão. Então, voltando aqui, quando você quer utilizar Exu Mirim como desvendador, como buscador de solução, acenda a vela verde-limão, saúde o seu Exu Mirim, que ele cria um campo e ele começa a te dar, do nada, ferramentas necessárias para que você encontre a solução. Ainda
a gente pode falar da vela bicolor. A vela bicolor é muito utilizada para o Exu Mirim. Faça um teste você. Outro teste que eu vou sugerir para vocês para trabalhar com o Exu Mirim. A vela bicolor, para mim, tem uma representação um pouco diferente do que eu já escutei por aí. Então, para mim, o vermelho é a urgência da coisa. É o rápido. É aquela coisa que você já está com dor e precisa de uma solução rápida. Esse é o vermelho. O preto, para mim, é o polo onde há ainda uma escuridão ou alguma coisa que precisa ser concentrado para o vazio. Precisa ser esgotado do vazio. Para o vazio, né? Passando para Exu Mirim, eu digo assim, o preto, ele é o nada, né? O nada. E o vermelho é a urgência da solução do nada. Então, quando eu, Franz, acendo uma vela, faço uma oferenda para Exu Mirim, eu mentalizo naquela vela que o vermelho, o polo vermelho da vela, está trabalhando a urgência. E o preto está trabalhando o nada. Do nada surge a minha resposta. Do nada surge a minha solução. Olha que forma legal de você aprender a acender a sua vela para a esquerda. Eu digo aprender, mas sem subestimar ninguém que escuta. Mas é uma forma consciente de você utilizar os poderes divinos. Utilizar o polo. Você sabendo que o Exu Mirim é o Senhor das intenções, você pode fazer 2 trabalhos aí, sugestão de trabalho. Um deles, faça sua oferenda para Exu Mirim, como você costuma fazer, só que peça, se você precisa de uma descarga, de um descarrego, se você está sobrecarregado, pede para que Exu Mirim vá no polo, na linha do tempo, de todas as intenções negativas, desequilibradas que alguém pensou, ou que você mesmo pensou para você. E peça que a partir daí ele comece a ajeitar as coisas. Agora, se você quer a condução, a bênção de Exu Mirim, acenda uma vela, faça a oferenda dele, como você costuma fazer, e peça para que, a partir do nada, chegue a solução do seu problema. Que você tenha amparo divino na sua intenção. Que você tenha um amparo divino no seu pensar. Mas eu sinto que as coisas estão um pouco nebulosas, eu não consigo ver, eu não consigo sentir. Vela verde limão no tempo, com uma cruz, com pemba. Eu não vou aqui dar um exemplo de oferenda, porque creio eu que a oferenda é muito íntimo, né? Eu posso até, de repente depois eu até coloco na página um exemplo de oferenda que funciona para mim. Mas, principalmente com a esquerda, eu sinto que é uma coisa muito íntima, né? Porque eles trabalham com o íntimo também. Então, o importante de toda oferenda, o importante de toda a ação é a consciência nela. Mas antes eu fazia e não dava certo. Não dava certo porque eu não tinha consciência, ou o que eu fiz até hoje não deu certo. Não é que não deu certo. É que
à medida que o polo divino toma ação na mão, você tem uma ação divina. Quando eu falo de ter a consciência na ativação, eu digo, você utiliza o espiritual e canaliza melhor o divino, porque você sabe, você conhece um pouco mais de você e sabe a capacidade que você tem de ativar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem muita coisa para falar desse. Eu não falei nem 0,001 de tudo que tem que se falar, até menos. Mas o próximo programa a gente vai falar sobre as amadas pombagiras, certo? E vamos trabalhar nessa linha da consciência. Axé, que Deus abençoe a todos. Peço que Exu Mirim ampare todas as intenções de vocês, ampare todas as mentes para que o produto final seja um produto bom. Boa noite, Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com